Imitadores de Deus. Imitadores de Deus é o título que nós iremos meditar nessa manhã. Se os irmãos observarem aí no capítulo 5, no verso 1, nós já ouvimos essa expressão. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus amados, nós vamos refletir nessa manhã sobre o tema imitadores de Deus. Talvez você já ouviu a expressão, o provérbio popular, né, filhinho de peixe, peixinho é, porque isso mostra a convivência, o fato do pai, né, da mãe, serem aqueles que vão influenciar a vida dos filhos de tal forma que eles vão repetir as mesmas ações, as mesmas atitudes, por vezes até mesmo o caráter, ele é ensinado através da convivência e da admiração entre pais e filhos. Qual é, meus irmãos, a necessidade de nós imitarmos a Deus? Por que é que nós devemos imitar ao Senhor? Será que realmente isso é possível? Porque nós estamos falando do ser que é transcendente, que ultrapassa o limite da nossa compreensão racional. Como é que nós vamos imitar aquele que é maior do que nós, e tanto da sua pessoa, como também nas suas obras? Uma coisa deve ficar bastante clara para a gente: Deus não precisa que nós o imitemos, porque Ele continua sendo Deus eterno e imutável. Mas nós precisamos imitá-lo, porque nós somos feitos para o louvor da sua glória. Não existe necessidade em Deus, mas sim em nós. O problema que surge nessa imitação que nós devemos, como filhos amados, imitar o nosso Pai Celestial através de teu Filho Jesus Cristo. A limitação que nós encontramos nesse percurso são os nossos próprios pecados. É o mundo que está ao nosso redor que nos influencia para um caminho diferente. Então aqui nós encontramos uma grande dificuldade em imitar o Senhor por causa do nosso coração que é pecaminoso, mas também por causa da sociedade que está ao nosso redor, nos influenciando para o caminho do mal, o caminho das trevas que não glorifica ao Senhor. Como os irmãos bem sabem, o apóstolo Paulo estava na prisão quando escreveu a carta aos Efésios, e ele direcionou essa carta a uma região aonde a maioria das pessoas foram convertidos já na sua idade adulta, né? Não eram pessoas que vinham do judaísmo e nem pessoas que cresceram dentro do ambiente religioso judaico, mas sim gentios que eram convertidos ao cristianismo. E aqui o apóstolo Paulo está tratando da sua segunda parte da carta, que ele está enfatizando questões práticas para a vida cristã. Como nós já observamos na primeira parte, ele faz uma instrução mais teológica, mais de questões teóricas, e agora nessa segunda parte ele vai enfatizar as questões práticas da nossa vida com Deus. Então, tratando dessa segunda parte, o apóstolo Paulo exorta os crentes a serem luz em um mundo de trevas, imitando o ser de Deus. Após exortar a santidade dentro do contexto da igreja, agora o foco é a santidade no mundo, na sociedade em que nós vivemos. Pelo fato dos crentes terem vivido muito tempo na incredulidade, agora necessitam ser um testemunho vivo da nova vida em Cristo Jesus. Se os irmãos observarem aí no capítulo de número 4 da carta aos Efésios, na última sessão, o apóstolo Paulo está tratando da nossa vida de santidade na igreja. Por isso que ele vai dizer no verso 25, deixando a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo. Aquele que roubava não roube mais, agora trabalha. Então ele está falando na última sessão anterior de como nós devemos viver em santidade dentro do contexto da igreja para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Agora a santidade, ela vai ser vista também na sociedade que nós vivemos. Por isso que no capítulo de número 5, ele vai enfatizar o fato de nós sermos luz em um mundo de trevas. E como é que nós fazemos isso? Imitando o ser de Deus.
O propósito, então, meus irmãos, é nos revelar e nos conduzir a uma separação radical com a imoralidade e a impureza. É impressionante nós observarmos que não só na nossa sociedade atual, mas a imoralidade, ela sempre foi a marca de um mundo que não ama ao Senhor. Mesmo no período greco-romano, a imoralidade era algo buscado. Isso influenciou tanto a igreja do primeiro século. Se os irmãos lembrarem da carta aos Coríntios, havia um jovem que estava deitando com a mulher do próprio pai. Tanto que a imoralidade era um fator até mesmo cultural, né? Cerimônias religiosas eram feitas com esse objetivo de imoralidades sexuais, achando que com isso estariam cultuando a Deus. Por isso, o primeiro ponto, meus amados, que nós vamos enfatizar nessa manhã é o dever de todo filho de Deus, que é imitar o próprio ser de Deus, que nós vamos ver no verso 1 e no verso 2 aí do capítulo 5, que nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O Senhor nos chama, meus irmãos, aqui que nós já somos luz no Senhor. Nós já fomos adotados como filhos. Todavia, nós vemos uma ênfase aqui da nossa responsabilidade. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Talvez na sua tradução tá tornam-se, né, como filhos amados. A necessidade, nós já somos filhos de Deus, mas a necessidade que temos de imitar a Deus como filhos. Em que nós devemos imitar ao Senhor? Nós não conseguimos imitá-lo nos seus atributos incomunicáveis. Ninguém é todo-poderoso como Deus é. Ninguém pode ser onisciente, saber todas as coisas como Deus. Então, dentro dos seus atributos incomunicáveis, nós não temos condições de imitar a Deus. Todavia, nos seus atributos que Ele comunica conosco, nós temos condições através de Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos compartilhou o seu amor, Deus nos compartilhou justiça, Deus nos compartilhou bondade. Então, esses atributos são atributos que nós vamos imitar acerca do ser de Deus. E a palavra imitar aqui, meus irmãos, é a mesma origem da palavra mímica. Eu não sei se você já viu, né? Normalmente são os mímicos, eles se vestem um pouco como palhaço e aí, quando a pessoa passa, ele vai lá e imita os mesmos trejeitos, as mesmas expressões que quem ele tá buscando ali imitar. E essa é a ideia. A mímica é buscar reproduzir aquilo que nós vemos em Deus. É claro que nós não vamos fazer isso de uma forma perfeita, mas o nosso objetivo é buscar imitar a Deus. É como o filho que ele observa o pai. E por que é que a maioria dos filhos busca imitar o pai ou a mãe? Porque eles o admiram. Porque ele vê no pai e na mãe alguém, uma referência, alguém se espelhar. Não é incomum as pessoas assumirem as mesmas profissões do que os seus pais. Né? O mecânico tem filho mecânico. O médico, o filho do médico, ele vai buscar também ser médico, porque ele cresceu vendo o pai e a mãe exercendo aquelas funções. Então, logo ele passa a admirar, ele passa a desejar fazer o mesmo, porque ele ama o pai, ele ama a mãe e ele busca fazer as mesmas coisas. E assim também deve ser com a gente, acerca do nosso relacionamento com Deus. Se nós não admiramos a Deus em suas obras, nós não iremos desejar também imitá-lo. Embora, meus irmãos, nós já somos filhos de Deus, é nosso dever e responsabilidade imitar o nosso Senhor. Se você não admira a Deus, você jamais irá desejar imitá-lo. Interessante é quando Deus quis plantar uma igreja, Ele não enviou um programa
a ser seguido, mas sim uma pessoa a ser imitada, que é o seu Filho Jesus Cristo. Se nós realmente dizemos que amamos ao Senhor, é natural nós buscarmos imitá-lo em suas obras, em sua obra de justiça, de misericórdia e de verdade. O que em especial, meus irmãos, nós devemos imitar o Senhor? Observe aí no verso de número 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Veja que a pessoa que nós devemos buscar imitar é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como amor, se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Observe, andar em amor e em oferta e em sacrifício ao Senhor. E andar aqui está falando de um andar contínuo. Não é o único, uma expressão como se nós fizéssemos uma atividade exclusiva apenas para Deus, mas é o nosso andar, a nossa forma de viver, que deve ser caracterizada pelo amor sacrificial. E não há, meus irmãos, um único lugar na Bíblia afirmando que a morte de Cristo é apenas um modelo a ser seguido. Quando a Bíblia diz que Jesus é um modelo, também afirma a sua morte expiatória. Porque em algumas religiões vai dizer que Jesus foi um grande profeta, um grande líder, um grande modelo a ser imitado. Com isso nós concordamos. Mas Jesus é muito mais do que um modelo. Ele é o nosso Salvador. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, através da sua morte e ressurreição. Veja que ele vai enfatizar aqui a oferta como sacrifício diante de Deus. Cristo Jesus é o nosso modelo. Por quê? Porque ele é o nosso Salvador. Cristo Jesus é quem nós devemos seguir em amor, em verdade e em justiça, porque Ele é o nosso Redentor. Ele deixou o céu de glória e habitou entre nós, humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus amados, nós devemos olhar para o ministério de Cristo a fim de entender o que é realmente o amor e assim buscar segui-lo. Uma questão prática para a gente entender essa questão de sacrifício pessoal. Essa é uma exigência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele que quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Quem é o último a se servir na sua casa? Quem é quem leva a culpa por tudo o que acontece de errado e ainda trata as pessoas bem? Quem é que tem a capacidade de servir mesmo sem esperar nada em troca? É assim, meus irmãos, que a pessoa do Senhor Jesus, ela fez enquanto esteve encarnada entre nós. Ele serviu sem esperar ser servido. Ele doou a sua vida por quem não merecia. Sendo assim, meus irmãos, viver em amor não é só um ato diante de Deus, mas é uma vida em conforme a sua vontade. Oferta e sacrifício pessoal a Deus são ingredientes indispensáveis na vida de amor. Oferecer e sacrificar são coisas que as pessoas mais rejeitam. Todo mundo quer ter, todo mundo quer adquirir, mas entregar, se ofertar, isso somente é possível através da ação do Espírito. E como esse amor, meus irmãos, é revelado em nossa sociedade. A nossa sociedade, ela não busca o prazer do próximo, mas tão somente o seu próprio prazer. O que a sociedade busca e alimenta é um amor desgovernado, desenfreado por si mesmo. É um amor que busca satisfazer tão somente os seus próprios desejos, que é caracterizado aqui pela imoralidade sexual. A partir então, meus amados, do verso de número 3, nós vemos o como andar agora como filhos da luz. Se no primeiro momento nós devemos andar em amor imitando a Cristo, agora o apóstolo Paulo vai enfatizar que nós devemos andar como filhos da luz.
E no verso de número 3 nós ouvimos que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Ou seja, meus amados, os filhos da luz não falam imoralidade. Veja, imoralidade sexual e impureza nem sequer sejam mencionados. Ou seja, são coisas que nós não devemos dizer, não falar impureza ou imoralidade. Veja que o amor sexual desgovernado e o amor pelo dinheiro não deve fazer parte do nosso vocabulário. São coisas, meus irmãos, aqui é um chamado de rompimento radical com aquilo que as pessoas desse mundo buscam. No verso de número 4, ele vai escalonando ao seu argumento, ele vai dizer o seguinte: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas ou indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Os filhos da luz não fazem brincadeiras imorais. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está nos instruindo aqui neste momento é uma separação radical entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente imitamos a Deus, nós vamos fugir de toda aparência do mal. Nós não vamos utilizar linguagem profana, tola ou imoral. Talvez na sua tradução, aí no verso 4, esteja da seguinte maneira: não façam chocarrices. E o que é isso? Uma palavra estranha para a gente, né? Chocarrice. Aqui na nossa tradução também está como linguagem grosseira. São aquelas brincadeiras imorais que é tão comum no nosso dia a dia. Né? No seu trabalho, às vezes até mesmo dentro do contexto da família, as pessoas se divertem falando coisas que são indecentes. Então ele está dizendo, esse tipo de coisa não deve fazer parte do seu vocabulário. Se você ama Deus, você não vai se associar com esse tipo de brincadeira. Não usem linguagem grosseira ou piadas com duplo sentido. Pelo contrário, veja a ênfase que ele vai dar sobre o nosso comportamento na sociedade, que nós não devemos nos associar com a imoralidade. E ele vai trazer o agravante sobre isso, no verso de número 5. Ele afirma: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então veja que os filhos da luz não possuem o reino. Os filhos da luz não possuem o mesmo reino dos ímpios. Porque eles não têm a mesma esperança do que os filhos da luz. São reinos distintos. Se nós servimos ao Deus da luz, se nós servimos ao Deus do amor, se nós servimos ao Deus de compaixão, graça, verdade e misericórdia, nós vivemos de uma forma distinta. O padrão moral é um grande distintivo de quem tem o reino de Deus ou não. Os irmãos observarem até mesmo no livro de Apocalipse, no último livro da Sagrada Escritura, nos aponta que nenhum imoral ou avarento vai herdar o reino dos céus. Sendo assim, meus irmãos, o padrão de vida do reino, ele é diferente, ele é caracterizado por ações de graças. Os filhos da luz não devem se deixar ser enganados. No verso 6, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Talvez você ouça, mas não tem nada a ver, né? Um palavrão aqui, outro ali. Uma brincadeira moral aqui, outra lá. Não se deixe enganar, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Quem usa esse tipo de linguagem, meus irmãos, está sob a ira de Deus. Os filhos da luz sabem que este comportamento causa ira no Senhor e não deve ser o seu comportamento.
Portanto, não participem daquilo que eles fazem, vai afirmar no verso 7. Não há como ter comunhão, meus irmãos, com aqueles que vivem dessa forma. Ainda nesse ano mesmo, na época de carnaval, tinha igreja fazendo bloquinho de carnaval para poder evangelizar. Como é que nós vamos nos associar com uma prática imoral como essa? É algo completamente absurdo. Ele está dizendo, não pratique o que eles fazem, não concorda com eles, não use esse tipo de linguagem. Ele está mostrando aqui um rompimento radical da igreja com as questões do mundo imoral. Os filhos da luz não são parceiros de pecados sexuais. Temos por obrigação não concordar com a prática do pecado sexual. Observe, meus irmãos, aqui que há um chamado radical do Senhor para nós. Nós não devemos usar esse tipo de brincadeira, nós não devemos usar esse tipo de linguagem, e nem mesmo concordar. Porque tem gente que diz assim, ó, eu sei que é errado, eu sei que é pecado isso daí, mas se a pessoa quiser fazer, o problema é dela. Não é errado. Tem muitos problemas. Os filhos da luz possuem, meus amados, natureza diferente. Observe o verso de número 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós não andamos dessa forma, usamos esse tipo de linguagem porque nós nascemos de novo. Antes sim, éramos trevas, isso fazia parte da nossa linguagem, das nossas brincadeiras, mas agora não. Agora somos filhos da luz. O verso 9 afirma, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O que a luz representa, meus irmãos? Ele vai caracterizar por bondade, justiça e verdade. A luz, ela tem algumas características. A luz, ela ilumina. Ela traz à tona aquilo que outrora estava oculto. Quando você vai entrar no seu quarto, a primeira coisa que você faz é o quê? Acender a luz. Principalmente à noite, né, para você não tropeçar na cama, no móvel que está ali, porque a luz, ela vai trazer, a iluminação vai trazer a realidade das coisas para nós. A luz também tem o poder de aquecer, apontar a direção, avisar a presença de perigos, e a luz também proporciona vida. Nenhuma planta pode subsistir sem a presença da luz, porque a luz também é energia, ela produz vida, então o Senhor nos chama a ser luz no mundo de trevas, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Filhos da luz buscam santidade. Escolha o que é bom. Substitua a vida de imoralidade pela vida de santidade. Observe então o verso de número 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mesmo mencionar. Observe, meus irmãos, não é que nós não devemos apenas nos abster desse tipo de linguagem, desse tipo de comportamento ou de ideia. Mas também é nosso dever o quê? Reprovar. Não sejam companheiros. Pelo contrário. Podemos ter conhecidos ímpios, que fazem muitas brincadeiras imorais, mas nós não podemos apoiar esse tipo de conduta. E é muito constrangedor às vezes, né? A pessoa ela vem fazer uma brincadeira com você achando que você vai dar risada junto, e aí você não dá daquela brincadeira imoral que ela faz. Fica um ambiente até constrangido, por quê? Porque você não está compartilhando aqueles mesmos ideais. Cuidado na maneira de reprovar, porque até o mencionado que eles fazem em oculto é vergonhoso. O cuidado ao corrigir o irmão em alguma falta, condenar o pecado alheio, não é promover o pecado alheio. E aqui, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos. Em algumas igrejas se tem muita prática de contar os testemunhos, né?
E aí a pessoa vai contar da vida pregressa dela, de como ela vivia antes de conhecer ao Senhor. E ela vai trazendo uma riqueza de detalhe tão grande que aquele que por vezes está ouvindo jamais iria pensar em algo daquela natureza. Então por isso que ele diz aqui, até o mencionado que eles fazem em oculto é vergonhoso. Tenha cuidado até mesmo para reprovar. Por isso, meus amados, nós vemos aqui um chamado radical para nossa vida na sociedade. O verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O apóstolo Paulo conclui essa sessão ressaltando o contraste da luz, conclui citando o Antigo Testamento, que tornou-se uma canção para a igreja primitiva. Aqui, quando ele diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A expressão desperte você que está dormindo é uma citação do Antigo Testamento. Todavia, esse conjunto ele fez parte, os comentadores aplicam, que era uma canção da igreja primitiva, que normalmente era cantado no dia do batismo. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui, meus irmãos, nós somos chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo, que amou, que se entregou, mas também que condenou o pecado e a miséria. É nosso dever imitar ao Senhor e reprovar a imoralidade. Andar em amor é andar como Cristo, em oferta e sacrifício pessoal. Devemos não só nos abster da imoralidade, mas também precisamos condená-las. Porque, meus irmãos, a imoralidade ela tem um efeito muito nocivo na vida das pessoas. Ela perverte a forma de pensamento. As pessoas passam a olhar para as outras com a mente obscurecida, como se o outro fosse apenas um objeto para satisfazer os seus próprios desejos. Por isso nós somos chamados a ter um comportamento completamente diferente. Tiago vai nos dizer na sua carta, no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Pedro também afirma, na sua primeira carta, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais, que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Sendo assim, meus amados, nessa manhã nós somos chamados a imitar o nosso Deus, através do nosso comportamento na sociedade que nós vivemos, rejeitando toda a prática de imoralidade e condenando tudo aquilo que não agrada o ser do nosso Deus. Que possamos, assim, com sabedoria, instruir aqueles que estão ao nosso redor, nos apegar firmemente à palavra do Senhor, certos de que Ele tem viva esperança para todos aqueles que confiam na sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada de dois gumes. Nessa manhã, Santo Deus, nós fomos exortados e exortados a não viver como este mundo. Por isso nós pedimos para que o Senhor nos assista em nossas necessidades, que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para não sermos semelhantes àqueles que não têm esperança. Que o reino vindouro possa ser presente na nossa vida hoje, que nós venhamos andar como filhos da luz, rejeitando toda a prática das trevas. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém e amém.